É impossível prosperar sem estar cumprindo seu propósito. O problema é que a maioria das pessoas nem sequer sabem qual é o seu propósito. Fica comigo até o fim, que eu tenho certeza que você não vai sair daqui da mesma forma como entrou. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, que o sangue do Cordeiro te cubra, te livrando de toda e qualquer maldição contra a sua casa e contra a sua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seja muito bem-vindo. Hoje você vai sair daqui completamente transformado, porque você vai saber exatamente qual é o seu propósito específico. E Deus vai derramar bênção sem medida, bênção transbordante e abundante sobre a sua vida e sobre a sua casa. A nossa referência bíblica de hoje é um dos versículos mais conhecidos do Novo Testamento, que está lá em Mateus 6:33. Vamos à leitura da palavra. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, para que todas estas coisas lhes sejam acrescentadas. O contexto desse verso é que Jesus estava falando sobre ansiedade. Essa passagem é tão atual. Jesus estava dizendo para que nós não ficássemos ansiosos por causa de nada, nem pelo de comer, nem pelo de vestir, por coisa nenhuma, porque todas as coisas nos seriam acrescentadas se nós estivéssemos cumprindo o propósito de Deus na vida da gente. Na verdade, colocar o reino de Deus em primeiro lugar é você estar cumprindo o propósito do Senhor sobre a sua vida. É você estar exatamente na direção, fazendo exatamente aquilo que Deus fez para você fazer. Quando você está cumprindo o seu propósito na terra, você tem vida em abundância. A vida em abundância que Jesus nos prometeu lá em João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O que é essa vida em abundância? Cumprir o propósito de Deus na sua vida. Todas as outras coisas te serão acrescentadas, não vai te faltar nada. Pelo contrário, haverá uma mesa farta para você, porque a unção do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. Então, cumprir o seu propósito é o que há de mais importante na vida de uma pessoa. Afinal de contas, como eu descubro o meu propósito específico? Pois é, hoje você vai sair daqui completamente transformado, porque você vai saber exatamente qual é o seu propósito específico. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa entender para descobrir o nosso propósito é que a gente precisa ter consciência de quem somos em Deus e consciência do que nós nascemos para fazer. Deus fez cada pessoa com um objetivo específico. Por isso nós somos únicos, por isso nós temos a impressão digital e a nossa impressão digital não existe nenhuma outra impressão digital igual a minha, nenhuma outra impressão digital igual à sua. Por quê? Porque você é único e Deus fez um propósito específico para você. Quando você está cumprindo esse propósito, você está sendo uma pessoa completamente realizada e feliz, tá? A primeira coisa é a gente saber discernir qual é o nosso nível de consciência. Você sabe qual é o seu nível de consciência? Existem 3 tipos de níveis de consciência, tá? O nível de consciência 1, que é aquela pessoa que nem sabe que existe. O nível de consciência 2, que é aquela pessoa que sabe que existe, mas ela não está cumprindo, ela não está exercendo, ela não está praticando. E aquela pessoa que sabe que existe, está praticando, está prosperando, está literalmente voando. Qual dessas 3 pessoas você acha que você se encaixa? Primeiro você precisa fazer essa autoanálise e entender qual é o seu nível de consciência. 1, 2 ou 3. Você nem sabe que existe, você sabe que existe, mas não cumpre, mas não pratica, ou você sabe que existe, pratica e está vivendo uma vida em abundância. Ao identificar o seu nível de consciência, eu vou revelar para a sua vida agora que se você tem Jesus como único e suficiente Salvador, se você já é uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, você precisa saber que existem 3 tipos de propósitos que você precisa cumprir. Desses 3 tipos de propósito, 2 propósitos são propósitos em comum na vida de todo filho de Deus.
Todo filho de Deus tem 2 propósitos em comum. Você precisa cumprir esses 2 propósitos. Quais são? É o que eu chamo de propósito inicial, que é glorificar o nome do Senhor. Todo cristão, todo filho de Deus nasceu para glorificar o nome do Senhor. E o propósito final, que é a sua salvação. Ou seja, tudo aquilo que coloca em risco a sua salvação, você tem que sair de perto. O propósito final de Deus para a sua vida é a sua salvação. Então, tudo aquilo que de alguma forma ameaça a sua salvação, você tem que ficar muito longe, que é justamente o propósito final de Deus para a sua vida. Bom, agora é o seguinte, gente. E o propósito do meio é o propósito que eu chamo de propósito específico. Então você já sabe que existe um propósito inicial, que é glorificar o nome do Senhor. Você já sabe que o propósito final é a sua salvação, mas qual é o do meio? É o seu propósito específico. Se você estiver cumprindo o seu propósito específico, você está voando, você está sendo realizado, você está transbordando na vida de outras pessoas e você está literalmente feliz. Por quê? Porque você está cumprindo o seu propósito específico, porque você está fazendo aquilo que Deus escolheu você para fazer. Mas como descobrir o meu propósito específico? Aí é que está. O seu propósito específico está muito relacionado aos dons que Deus te entregou. Então, se Deus te entregou uma ferramenta, é porque Ele quer que você use aquela ferramenta para o seu propósito específico. Por exemplo, eu achava a minha vida inteira que cantar era um propósito, porque eu sou cantor desde os 7 anos de idade que eu canto, que eu componho. E eu achava que isso era um propósito. Não, cantar não é um propósito. Cantar é um dom que Deus me deu, é uma ferramenta que Deus me deu para eu cumprir o meu propósito específico. E eu descobrir qual é o meu propósito específico. Depois que eu descobrir qual é o meu propósito específico, eu me tornei uma pessoa muito mais realizada, muito mais feliz, porque eu sei exatamente o que eu preciso fazer. O meu propósito específico é anunciar o evangelho. Eu sou um evangelista. Eu anuncio o evangelho. Eu falo de Jesus para as pessoas. Eu não sou o pastor. O pastor é o que cuida. O pastor é o que vai lá, tira os carrapichos, é o que coloca o remedinho, é o que cuida. Eu não, eu sou o que anuncio. Né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se fosse na medicina, eu seria o paramédico. Aquele que coloca dentro da ambulância e leva para o hospital. O pastor é o médico que está lá no hospital, é o que vai cuidar. Eu seria o paramédico. Então, o seu propósito específico está relacionado exatamente às ferramentas, os dons que Deus te deu. Tem muitas pessoas que têm o dom da administração. Tem pessoas que têm o dom da música. O dom da música. Então, se você tem o dom da música, você precisa usar a música para a glória de Deus. Se você usa a música para a glória de Deus, você está cumprindo o seu propósito. Tem muita gente que tem o dom das finanças. Se você estiver usando as suas finanças para a glória de Deus, você está cumprindo o seu propósito. Então, o seu propósito específico está relacionado aos dons que Deus te deu. Tem gente que tem o dom do esporte. Né? Se ele estiver usando o esporte para a glória de Deus, ele está cumprindo o seu propósito. Deus me deu o dom da oratória, mas também Deus me deu o dom da música. Então eu uso a minha oratória e eu uso a música para glorificar o nome do Senhor. Esse é o meu propósito específico. E eu estou extremamente realizado porque eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou prosperando porque eu estou cumprindo o meu propósito. Você quer prosperar? Você quer que Deus derrame bênção sem medida sobre a sua vida? Cumpra o seu propósito específico. Agora, o seu propósito inicial, que é glorificar a Deus, e o seu propósito final, não abra mão deles. Porque qualquer um desses 3 propósitos que você desviar, você sai do foco, você sai daquilo que Deus fez você para fazer. E aí você começa a declinar espiritualmente. Isso vai te trazer consequências emocionais, isso vai te trazer consequências físicas. Então, muito cuidado para você não desviar do seu propósito. Outra dica que eu vou te dar para você descobrir qual é o seu propósito específico: ore. Peça a Deus em oração: Senhor, revela para mim o meu propósito específico, porque eu quero prosperar, porque eu quero cumprir o meu propósito, porque eu quero ser uma pessoa realizada no Senhor, naquilo que Deus escolheu para eu fazer. Porque muitas vezes
A gente confia no nosso coração e a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Cuidado com os seus sentimentos, cuidado com a sua intuição, tá? Porque o coração do homem é enganoso. Então busque em oração o seu propósito específico. Mas eu acho que já deu para você entender aqui que está relacionado diretamente aos dons que Deus lhe entregou, aos dons que Deus te deu. Quando você nasceu, Deus já fez assim, olha, peraí, esse aqui, olha, eu vou colocar o dom da sabedoria, vou colocar o dom da salvação nele, mas eu vou também colocar o dom da administração. Eu também vou colocar nela o dom da música. Eu vou colocar o dom das finanças, eu vou colocar. Então, de acordo com os dons que Deus te deu, você já sabe qual é o seu propósito específico. Incrível, né? Pois é, depois que eu descobri o meu propósito específico, assim, a minha vida mudou literalmente da água para o vinho, porque é isso que Jesus faz. Onde Jesus coloca a mão é transformado. Se é água, vai se tornar vinho, porque Ele é Deus e Ele pode todas as coisas. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora. Eu quero orar, clamar o nome e o sangue de Jesus pela sua vida, para que Deus derrame bênçãos sobrenaturais e para que Deus revele o seu propósito específico, mas para que você também cumpra o seu propósito específico. Porque não adianta nada Deus te revelar o seu propósito e você não praticar, e você não cumprir, e você não obedecer. Revelou? Comece a realizar, comece a praticar, comece a fazer aquilo que Deus fez para você fazer. Amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai da eternidade. Louvado e adorado seja o nome do Senhor, papai. Papai, eu te apresento o meu irmão, te apresento a minha irmã nesse exato momento. E Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, revela para essa pessoa que está nos assistindo agora o propósito específico dela, para que ela venha cumprir o propósito do Senhor e ser uma pessoa realizada, e ser uma pessoa que vai transbordar na vida de outras pessoas. Então, papai, eu declaro que a partir de agora, em nome de Jesus, essa pessoa venha cumprir o seu propósito na terra, venha fazer exatamente aquilo que o Senhor separou e escolheu para que ela fizesse. Eu oro em nome de Jesus e eu declaro que essa pessoa, a partir de agora, será uma pessoa extremamente realizada, porque vai descobrir e cumprir o seu propósito nessa terra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia! Como é bom a gente se alimentar da palavra de Deus. Como é bom a gente ter a presença do nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo, que está nos fortalecendo em todos os momentos. Por isso que ele diz, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cumpra em primeiro lugar o propósito de Deus na sua vida, que eu tenho certeza que Deus tem uma vida abundante para você. Eu quero te fazer um convite muito especial. Na descrição desse vídeo aqui, tem duas coisas que eu queria muito que você participasse, que é o meu grupo de oração de WhatsApp. Tá lá o link, é só você clicar no link. E o outro link também é um link de um curso que eu fiz, tá? Para você aprender a ganhar dinheiro na internet. Eu fiz esse curso, custa apenas R$23, é muito baratinho. Eu tenho certeza que se você ler esse e-book, a sua mente vai clarear e você vai ver possibilidades de rendas extras que vão fazer a diferença no final do mês. Que Deus te proteja e que Deus te abençoe. E até a próxima, se Deus quiser e Ele quer.